Então, quer dizer, não tem sentido isso. Você falar que não vai mobilizar contra o Bolsonaro porque isso daí é democrático, o governo é democrático, é absurdo. A única coisa democrática aqui é o povo derrubar o Bolsonaro, fazer valer a vontade popular. É um mito que o cidadão foi eleito pela maioria da população. É uma inverdade. Ele é o resultado de uma monstruosa fraude eleitoral. Agora, vamos esclarecer bem esclarecido esse problema. Mesmo que não fosse assim, o povo tem o direito de rejeitar um mau governante. Por que não? Vamos supor que o Bolsonaro fosse eleito democraticamente, seja lá o que significa isso. Aí ele começa a destruir o país. Nós temos que aceitar? Vamos refletir um minutinho. Por que nós temos que aceitar? Porque a lei diz que você tem que deixar o cara destruir o país? Não. Você não vai se revoltar? Ele quer acabar com a universidade, quer acabar com as empresas brasileiras, quer acabar com tudo. Por que a gente tem que deixar? A eleição é uma coisa relativa, não é uma lei divina. Inclusive, vamos deixar absolutamente claro, todo país democrático tem que ter um mecanismo para tirar as pessoas do governo. Para o povo tirar a pessoa do governo. O cidadão foi eleito e o povo acha que ele está fazendo uma coisa que não corresponde a uma pessoa eleita. Vai lá e propõe tirar ele. Como no Brasil não tem esse mecanismo, o povo tem que sair na rua e derrubar o governo. O que vai fazer? Por exemplo, recentemente na Inglaterra houve eleições parciais. Né? Essas eleições acho que não foram assim, mas é frequente acontecer que você tem eleições parciais porque os governantes foram objeto de uma coisa que é chamado recall. Quer dizer, a população, né, retira ele do governo. Isso é democrático. Não é democrático que a pessoa seja eleita aí por 4 anos, pinte e borde e ninguém possa falar nada. Ah, mas a lei brasileira não prevê. Bom, então previsse, porque se não prevê, o povo vai impor a sua vontade por fora da lei. O que vai fazer? Se a lei não prevê um direito democrático básico da população, a população mesmo assim tem direito a isso. Por exemplo, os tribunais fazem vista grossa ao fato de que o governador do Rio de Janeiro manda a polícia atirar na população que está no chão de um helicóptero. A população não é obrigada a aceitar isso daí, que os juízes estão fazendo. O direito de se revoltar contra essas situações é um direito democrático legítimo. Por exemplo, uma coisa importante, nessa questão das armas, por exemplo, que todo mundo discute de uma maneira extremamente besta o problema das armas. Nos Estados Unidos, o direito ao armamento da população, ele é um direito que vem da época da Revolução Norte-Americana, que diz o seguinte, que o povo não é obrigado a tolerar governos que sejam tirânicos. Não tem lei que diga isso, a não ser que você esteja disposto a aceitar leis que são totalmente contra o povo. Mas isso daí já não é uma concepção minimamente democrática. O país, se supõe, é o povo. Por que o povo vai ter que aceitar os desmandos de qualquer vigarista que, por algum motivo misterioso, e nesse caso por causa da fraude, foi eleito como governante? Não é possível isso. Isso daí não faz sentido nenhum. Aí alguém pode chegar e falar assim, não, mas o PCO é muito radical. Não, o PCO não é radical. Constituições democráticas têm isso daí. O cidadão está aprontando no governo, não é que ele foi acusado de corrupção, de ilegalidade. Porque não é só esse o problema de um governante. Tem o problema de que o governo está maltratando o povo.
Então o povo vai lá, né, e tira o governo. Por que não? Por que não tem esse direito? A ideia de que nós temos que aguentar qualquer tipo de barbaridade é uma ideia autoritária, é uma ideia antipopular, é uma ideia antidemocrática. Bom, nesse momento aqui é mais grave. Por quê? Porque nós temos um governo que é cada dia mais rejeitado pela população. As pesquisas de opinião, que não são base para nenhum tipo de raciocínio político, elas já mostram que o governo tem mais gente contra do que a favor. O que quer dizer que a maioria da população está a favor, como na época do Temer. Está contra, perdão. Como na época do Temer. Então você, nesse momento, diante dessas condições, você se opor a uma população que quer o fim do governo, seja em nome do que for, é absurdo. Até porque, veja só, isso é feito por uma parte grande da esquerda. Então a esquerda está contra o desejo popular para manter no governo um Bolsonaro. Qual que é o sentido disso? Se o cidadão chegasse aqui e falasse assim, não é, o pessoal não está querendo o fim do governo Bolsonaro, né? Nessas manifestações aí de 1 milhão de pessoas no país inteiro, há muitas ilusões com aquilo que o Bolsonaro pode fazer, de jeito nenhum. Não tem ilusão nenhuma, o pessoal quer ver o fim desse governo. A única coisa que acontece é que as pessoas não tinham sentido ainda o impacto do que é um governo Bolsonaro. Só isso. Mas aos pouquinhos todo mundo se deu conta. Isso aqui é uma catástrofe nacional. E a catástrofe nacional, ela tem que ser evitada. E para evitar a catástrofe, o povo precisa sair na rua e derrubar o governo. É simples assim.